Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta aí com um novo cursinho aí. Sou o Cláudio Duarte, do site sigaele.com.br. Estamos iniciando a oficina dos pregadores. E eu queria começar com um versículo que se encontra em 2 Timóteo 4:2, que diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Tá bom? Vamos iniciar esse novo curso aí. Antes que você possa visitar o site, tem muito conteúdo lá legal para você curtir. Às vezes a pessoa assiste, né, o vídeo todo e não curte. Aí eu percebo que tem vídeos com muitas visualizações e com poucas curtidas. Isso é importante, né? E compartilhe, principalmente compartilhe para quem você acha que precisa. Isso é muito importante, tá bom? Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos lá, gente. A gente vai começar um curso de oficina de pregadores. É um curso simples, básico. A ideia aqui é trazer somente um entendimento aqui, porque existem muitos, estamos na época que existem muitos pregadores, são muitos mesmo, e a gente percebe que dentre esses muitos pregadores, às vezes você percebe que muitos não usam nem Bíblia direito. Então a gente precisa rever algumas coisas aí, certo? Pregar sem Bíblia não dá certo. Às vezes a pessoa fala muito da vida dela e por aí vai. São muitas coisas que a gente vai olhar aí nesse aspecto da pregação, tá? Vamos começar aqui bem simples aqui, só com o conceito de pregação homilética. Homilética é a arte da pregação, né, de falar em público, é a ferramenta que a gente utiliza para pregação. É derivado do termo grego homilia, que significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Isso é homilética. É o conceito que a gente usa na teologia e que a gente não vai se aprofundar nela, né? Vamos pegar só um pouquinho dela para que a gente possa pelo menos ter um entendimento, uma luz disso daí. Quais são os desafios, né? Vamos pensar no desafio para o pregador de hoje. Primeira coisa, conhecer bem o texto que será pregado. Isso é um dos maiores desafios, porque muitas das vezes as pessoas pensam que não precisa muito, o cara vai ler uma vez e vai pregar e Deus vai falar com ele. Gente, Deus fala na pregação, é claro que Deus fala, Deus usa, Deus lembra a gente, mas é importante você dominar o conteúdo do texto. É importante para que você tenha uma melhor pregação. Então você precisa dominar o conteúdo, você precisa de um tempo de dedicação àquele texto, você precisa pesquisar, ter persistência, precisa meditar, ter uma contrição e precisa orar. Principalmente vai iniciar já sabe que vai pregar, ora, pede a Deus direção. Se não tiver um tema proposto, pede a Deus que te direcione. Se você quer estudar melhor a Bíblia, entender como é que interpreta melhor um texto, ler um texto de forma melhor, eu tenho um curso Como Estudar a Bíblia aqui no canal, e você pode procurar no nosso canal aí, tem uma playlist aí só Como Estudar a Bíblia, que você vai ter um entendimento melhor. Se você ainda não assistiu, vale a pena você dar um pulo lá, tá bom? Por onde começar? Esse tem sido também uma dificuldade, né? O que eu vou pregar? Então a gente às vezes chama uma pessoa para pregar, uma pessoa inexperiente, e a primeira pergunta, a primeira coisa que ela fala assim: sobre o que eu vou pregar? E a Bíblia é tão grande, né? Tantos assuntos, e realmente isso aí é um problema, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, gente, o pregador, a pessoa que prega, e não somente eu estou falando de púlpito, né? Mas às vezes você faz uma visita, você usa muito a palavra ali, você evangeliza. Isso é importante, você ter um contato diário com Deus. Ah, mas eu oro. Não, eu estou falando de leitura da Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa estar ligado, porque Deus fala o tempo todo. Olha, acontecem atitudes, coisas na rua, com pessoas, acontecimentos ao seu redor. Esses acontecimentos, Deus fala através deles. Se você ficar ligado, fica ligado que Deus fala. Os louvores que a gente ouve, ouvir louvores contribui muito, né? A natureza, Deus se revela através da natureza, das coisas que estão acontecendo. Se você perceber, a gente conversa com pessoas, a gente fala sobre muitas coisas, e a gente fala coisas ali que Deus utiliza a gente para falar aquelas coisas. Deus faz a gente perceber coisas em tudo que acontece, né? O pregador, ele acha mensagem em tudo. Engraçado, né? A gente às vezes vê um pregador ou outro, ele fala assim:
rapaz, isso dá uma mensagem. E realmente a gente olha as coisas e tira uma pregação. Precisa estar sensível o tempo todo, sensível sobre o que Deus pode falar através de alguma coisa, através de uma pessoa, através de um acontecimento. Então isso daí é por onde começar, já está aí, tá? Agora, se tiver um tema proposto, é mais fácil, né? De você já sabe o caminho que você vai seguir. Então, se não tiver, aí Deus tem que falar o teu coração mesmo para você poder utilizar um tema. Muitas pessoas não se acham dignas. Na verdade, ninguém é. Toda vez que eu vou subir no púlpito para pregar, eu tenho isso comigo, né? Eu peço perdão a Deus. Eu não me acho, na verdade, toda vez que eu vou pro púlpito, eu não me acho digno de estar ali. Mas eu não posso pegar esse sentimento e ficar com ele. Eu preciso ter esse sentimento, claro, mas eu preciso ao mesmo tempo pedir graça ao Senhor, pedir que Ele me ajude, porque não é Deus que vai subir ao púlpito para pregar, sou eu. Ele vai me usar, vai ser através de mim. Então eu preciso que esse sentimento ele não domine meu coração, certo? Mas que eu possa entender que todos nós somos limitados e dependentes. Não há um melhor que o outro, né? O poder está na palavra, no Evangelho. Quem somos nessa história toda? Somos instrumentos. Deus vai usar independente do cargo, da formação. O pregador ele vai ser usado mesmo que ele não tenha um curso de teologia. Ele vai ser usado da maneira simples que ele aprendeu. Ele vai ser usado, Deus vai usar, Deus usa mesmo, tá? Então o importante é o seguinte: ninguém é digno não. Nem aquele que você vê lá, que prega bem, que tem uma ótima oratória, que parece que a vida dele está sempre assim, muito espiritual. Nada, ninguém é digno, ninguém é digno. Então não se preocupe com isso. O outro grande medo é o da rejeição. Isso também impressionante como é comum. Existem pessoas que não exercem o seu ministério da pregação com medo de ser rejeitado. Sabia disso? Talvez esteja até falando com você aí. Ser rejeitado. A pessoa tem medo de ir lá na frente falar de ser rejeitado. Mas isso é inevitável, gente. Ó, Jesus, Paulo, Estevão. Estevão foi morto, né? Pedro e outros pregadores foram rejeitados em algum momento. Jesus, dando um sermão mais duro, todo mundo foi embora, só ficou os discípulos. Ele ainda perguntou: vocês querem ir também? Né? Eles não foram, porque eles entenderam pelo Espírito Santo. Mas foi rejeitado por uma multidão. Então por que a gente não seria rejeitado? Por que nós não? Né? Isso não pode impedir a pregação. Se você ficar com esse pensamento a vida toda, você nunca vai pregar. Tem pessoas que criticam. Sim, existem pessoas que criticam. Mas tem pessoas que estão precisando da palavra. Então o importante nesse caso aí não é aquele que critica, não é aquele que rejeita, mas o importante é aquele que vai ser alcançado, a pessoa que vai ser alcançada, né? Tem até um errinho ali. Aquela pessoa que será alcançada. Aquela pessoa que será alcançada será importante. Vai ter que pensar nela, não naqueles que criticam. Sempre vai ter alguém para criticar. E tem gente que tem medo de subir e critica você porque você foi. Não esquenta a cabeça. Existem pessoas que estão sedentas, esperando pela tua palavra. Mas sabe o que acontece? Infelizmente a gente olha pelo lado errado. A gente olha as pessoas que nos criticam, quando a gente deveria olhar para o outro lado. Essas pessoas que criticam, se ela faz uma crítica construtiva e boa, tudo bem, é importante até para o meu crescimento. Mas tem pessoas que têm crítica maldosa. Então deixa isso para lá. Não deixa de pregar o evangelho por causa disso. Medo de falar, isso daí é o que treme na base. As pessoas ficam nervosas, ficam tremendo até antes de pregar. Você chama a pessoa para pregar, ela já está tremendo já. Isso aconteceu comigo a primeira vez que me chamaram para pregar. A minha perna literalmente tremeu. Eu pensei que eu ia até cair ali diante da pessoa. E a primeira pregação eu rejeitei, eu não fui não. Eu tive muito medo de estar lá na frente falando em público. Mas isso, gente, é questão de prática. Questão de prática. Se você não iniciar, nunca vai fazer. E também existem técnicas aí. Hoje em dia, a gente tem o YouTube aí, a gente fica procurando muitos vídeos engraçados, coisas que fazem a gente rir, mas a gente não utiliza os recursos que existem, né? Você vai procurar lá no YouTube, digita lá como falar em público. Você vai ter dicas ali que vão te ajudar fortemente.
Então busca um pouquinho lá a oratória, como falar em público, e tem pessoas que são profissionais que vão te dar ideias práticas para que você possa saber chegar lá na frente e começar a falar. E depois que você começa, aí você para com essa vergonha e começa a pregar, e você vai vivendo essa prática aí. Eu te dou uma dica assim, cara, começa em casas, em cultos domésticos, começa em visitas, em coisas assim, e você vai começando, aí Deus vai te dando a Deus caminhos, chegar no púlpito vai ser um pouco mais fácil, tá? Mas seja você mesmo, tá? Deus vai te usar como você é, não muda a sua forma de falar, não muda, claro que se você precisa falar de uma forma boa, né? Mas assim, você seja você mesmo, natural quem você é, Deus vai te usar, tá bom? Não tenha medo de falar em público, comece. Agora um problema é o tempo, né? Como a gente vai administrar o tempo? Geralmente aí uma boa pregação, ela 25 minutos, meia hora, uma pregação, para pregação ser uma pregação de uma hora, pregação grande, o pregador tem que estar com a palavra com domínio muito bom, e o público está gostando muito, porque não é bom você passar do tempo de 25 minutos aí, porque as pessoas se cansam com muita facilidade nos dias de hoje. E aí, quando você olhar para o público e perceber que as pessoas estão cansadas, outros estão saindo para beber água, você percebe a expressão das pessoas. Sabe o que acontece? Você começa a ficar repetitivo. Eu já vi muito pregador que não faz um planejamento da pregação, não leva esboço. Sabe por quê? Ele acha que aquilo não é espiritual. Então ele não leva para um esboço. Ele acha que ser espiritual é pregar sem esboço. Isso aí, essas pessoas muitas das vezes se perdem. Tem alguns que não, claro, mas muitas das pessoas, a maioria das pessoas se perdem feio, e começa a falar de si mesmo, começa a repetir. Já vi pregadores que pregou muito tempo, mas repetindo sempre a mesma coisa. Ele voltava, toda hora ele voltava. Isso não é bom. Dá o recado, tem que ser dado. Fala o que tem que ser falado. Se o tempo for pouco, não tem problema. Mas aí você dá o recado, você tem que dar, e Deus vai te usar nesse momento e vai ser benção, tá? Então é por aí, na hora de administrar o tempo. Então, irmãos, por hoje é isso aí. Que Deus abençoe sua vida, que você comece a sua vida de pregador. Se você já é um pregador, que você aperfeiçoe. E até a próxima. Deus abençoe sua vida.